Olá! Nessa aula a gente vai ver na prática como fazer a folha de pagamento de um funcionário. Após a gente fazer a contratação de um novo colaborador, imputar suas informações aí no sistema da ProSys, né? Estando em conformidade com a CLT e com a convenção coletiva da categoria, a partir daí o funcionário ele começa a exercer a atividade na empresa, né, e no mês seguinte ele já começa a receber a sua remuneração. Tá? Então, a gente vai ver como é que fazer os lançamentos aí mais tradicionais de uma folha de pagamento, até porque é contraprodutivo eu te passar todas as rúbricas da folha de pagamento, porque tem rúbricas que você não vai usar no primeiro momento, além de ser muitas informações para você gravar, e aí quando você se deparar com uma situação dessa, você já vai ter esquecido, tendo que consultar novamente. Então, eu acho mais produtivo nesse momento você entender os lançamentos mais básicos aí de uma folha de pagamento, e aí na próxima aula a gente vai ver a relação de outras rúbricas que também tem um pouquinho mais de frequência, né, com relação à sua incidência, ok? Então, primeiramente, vamos dar uma entrada aqui no cadastro do funcionário. Então, estou entrando aqui na empresa modelo, vou selecionar aqui o funcionário teste, então eu vou ver aqui o salário dele. Ele foi contratado com um salário de R$ 3.500, trabalhando 44 horas semanais e 220 horas mensais. Tá? Então, o contrato de trabalho dele é o contrato aí por tempo indeterminado, no cargo de vendedor. Então, vou fechar aqui o cadastro. O funcionário ele trabalhou lá o mês inteiro. A primeira coisa que o empregador ele tem que te enviar é o controle de ponto desse funcionário. Toda vez que você tiver, que você for fazer a folha de pagamento de uma empresa, antes de você fazer o fechamento da folha, né, antes de fechar o mês aí, o empregador ele tem que te mandar o horário, a folha de ponto aí dos funcionários, para ver quem fez hora extra, se teve hora devedora, se algum funcionário faltou, se essa falta ela tem atestado, uma falta justificada, se é uma falta injustificada, o que ocasiona desconto aí no salário. Então o empregador ele tem que te mandar essa informação. Tá? Aqui na opção relatórios, a gente vem aqui em relações, a gente tem aqui várias opções de relatório aqui nessa opção. Tá? Então a gente tem relações gerais aqui, eventos de conta, empresa, sindicato, funcionário, sócio. A gente tem aqui relação de afastamentos, relação bancária, contas por período, admitidos / demitidos, recibos aqui de cesta básica. E a opção que eu quero te mostrar, essa aqui é folha / cartão de ponto. Tá? Então você pode imprimir essa folha ou salvar em PDF e mandar para o seu cliente antes de iniciar o mês. Tá? Então você vem aqui, vou clicar aqui em folha de ponto, aqui você seleciona o modelo, o mês a que se refere, né? Vou deixar agosto mesmo, e se você quiser fazer por empresa, você pode selecionar a empresa, por funcionário. Por exemplo, vou selecionar aqui o funcionário modelo, né? Que é o nosso foco aí nessa aula. Lembrando que pode ser, essa folha de ponto ela pode ser mensal, quinzenal e por período. Então eu vou deixar aqui mensal e você bota para visualizar. E aí aparece aqui, ó, o dia do mês. Aí você tem como fazer a marcação aqui da entrada, intervalo, saída, hora extra realizada, assinatura do funcionário. O funcionário tem que dar a sua assinatura aqui, validando aí, né, dando o seu ok com relação ao horário que foi assinalado. Tá? Isso para uma empresa que não tem marcação de ponto eletrônico. Tá? Então, como dica aí, a ProSys ela tem um sistema de ponto eletrônico no qual você pode sugerir o seu cliente implementar na empresa dele, e aí os funcionários vão marcar o ponto eletrônico. Ao final do período, o empregador ele vai te mandar esse arquivo, né? Deixa eu fechar isso aqui. E aí o arquivo você, através aqui da integração, você vem aqui, ó, cartão de ponto, e faz a importação do arquivo. Tá? Então aí você coloca aqui para ler o arquivo que o empregador vai te mandar, ele faz essa integração e já faz todos os cálculos aí relativo, levando em consideração aí a folha de ponto. Tá? Então isso é de suma importância, né? Porque a questão de horas extras,
é algo que tem grande incidência em processos trabalhistas, então é algo que você não pode deixar de ver, tá? Então, para fazer aqui o lançamento da folha de pagamento, eu vou clicar aqui em Rollerite. Ao clicar em Rollerite, você seleciona aqui a empresa e o funcionário, eles já estão aqui selecionados, e aí você clica aqui em Calcular. Você clicando em Calcular, ele automaticamente já mostra aqui os lançamentos básicos, que é o salário do funcionário, né, o desconto do INSS e do imposto de renda sobre o salário, tá? E já dá aqui a previsão aqui embaixo, a previsão do FGTS. Então, caso você queira entender aqui o cálculo do INSS e do imposto de renda, você tem um linkzinho aqui, ó, base INSS. Então, o INSS, ele tem... O INSS ele é um desconto progressivo, que à medida que a renda vai aumentando, o desconto vai aumentando de acordo com a faixa, ele vai pulando para as alíquotas correspondentes. Então, por exemplo, até R$ 1.100 é descontado 7,5% de INSS. De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 é descontado 9%, e assim sucessivamente, tá? E aí como é que faz o cálculo? A gente tem a renda do funcionário de R$ 3.500. Então, R$ 1.100 vai sofrer o desconto de 7,5%, chegando num valor de R$ 82,50. De R$ 1.100,01 a R$ 2.203 vai sofrer o desconto aqui de 9%, dando um total de R$ 99,31. De R$ 2.203 a R$ 3.305,22 vai sofrer um desconto de 12%. Logo, dá um valor de R$ 132,20. E de R$ 3.305,23 a R$ 3.500, né, que é o valor do salário do cliente, que dá um valor aqui de R$ 194,00. Sobre esses 194 vai incidir R$ 27,26. E aí você somando, dá o total de R$ 341,27. Tá? Espero que tenha ficado claro. O funcionário ele tem uma renda de R$ 3.500 e aí ele vai sofrendo o desconto dentro da progressividade da tabela. Até R$ 1.100 ele sofre um desconto de 7,5%. O valor de R$ 1.103,48, que é a subtração aqui da segunda faixa, ele sofre esse desconto de 99,31 e assim sucessivamente, né, totalizando aí R$ 341,27, ok? Mesma coisa é o imposto de renda. Imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda é o valor do salário menos o desconto do INSS. Logo a gente tem aqui R$ 3.158,73 como base de cálculo do imposto de renda. E aí no imposto de renda, a gente clica aqui sobre ele, ele mostra aqui o cálculo, né, a renda bruta do cliente, menos o INSS, a base líquida do IR, e aí a alíquota é de 15%, né, menos a parcela a deduzir, e aí a gente chega no valor do imposto de R$ 119,01. Tá? R$ 119,01. Deixa eu ver aqui só para a gente esclarecer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. Então aqui ó, na opção Impostos, Configurações, a gente vem aqui INSS/IRFF. Aqui a gente tem a tabela do INSS, aquela mesma tabela progressiva que a gente viu, e aqui a gente tem a tabela do imposto de renda. Então, a renda até R$ 1.903,98 não desconta imposto de renda, é isento de imposto de renda. De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 tem uma alíquota de imposto de renda de 7,5% e uma parcela a deduzir de R$ 142,80. E essa terceira faixa aqui, que é a que o cliente se encontra, né, de faixa de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05. E aí você tem uma alíquota de 15% e uma parcela a deduzir de R$ 354,80. Então você aplica esse cálculo aqui sobre a base de cálculo do imposto de renda, que nesse caso aqui é o salário bruto menos o INSS, tá? Espero que tenha ficado claro. E por fim aqui embaixo a gente tem o desconto do FGTS, né, que é no valor de 8%. Logo, o valor do FGTS é de R$ 280,00, sendo que isso aqui é de responsabilidade do empregador fazer o seu pagamento, tá? O INSS aqui é o INSS, a contribuição
do funcionário e o imposto de renda também são de responsabilidade do funcionário. Aqui o empregador ele só faz o repasse, né? Ele desconta na folha de pagamento e faz o repasse, né? E a gente já vai ver como fazer esse repasse aí, tirando as suas respectivas guias, tá? Então vamos supor que esse funcionário aqui, só para a gente incrementar aqui o exemplo, vamos supor que esse funcionário aqui ele tenha faltado. Então vou fechar aqui. No princípio de situação, a gente vem aqui, ó, lançamentos. A gente tem o banco de horas. O banco de horas é para ele fazer compensação de horas com horas extras e horas... vamos supor que ele tenha faltado ou esteja devendo horas, esse banco de horas ele faz esse mais e menos, tá? E a gente tem a opção aqui de lançar faltas e advertências. Advertência, no caso, são penalidades aí que o empregador aplica sobre o empregado se ele cometer algum tipo de irregularidade ou desrespeitar a política da empresa, tá? Então eu vou clicar aqui em faltas. E aí vamos supor que no decorrer desse mês esse funcionário aqui ele faltou um dia. Então eu vou marcar aqui que no dia 10 aqui ele faltou. E aí eu vou fechar, vou novamente aqui no Rollerite, e aí aqui ó, já tá marcando aqui as faltas injustificadas e o desconto também no DSR, que é o descanso semanal remunerado, ok? Então vamos lá, eu vou fechar aqui, vou desmarcar a falta. Vou voltar aqui. Ó, ele automaticamente já desmarca a falta aqui. E aí eu vou lançar aqui, por exemplo, uma hora extra agora. Então a gente tem aqui, ó, hora extra 50%, hora extra 60%, hora extra 70%, 80%, 90%, 100%, 110%. O que é isso? Isso significa dizer que a hora extra ela vale a hora mais 50% daquela hora normal, tá? Ou seja, por exemplo, se a hora normal custa R$100, a hora extra vai custar R$150, que é R$100 da hora normal mais 50%. Né? Seguindo esse exemplo aqui das horas extras 50%. E 60%, 70%, 80% de acordo com o que você configurar, tá? Lembrando que essa hora extra aqui, esses percentuais, eles estão amparados na convenção coletiva, tá? Então, se no caso aqui a categoria desse funcionário teste aqui, a convenção coletiva da categoria prevê horas extras de 50%, então eu vou ter que configurar aqui de acordo com o que está previsto nessa convenção coletiva. Então eu vou selecionar aqui essa de 50%. Vou botar aqui quantidade de horas. Vou botar aqui. Vou botar como se ele tivesse feito 10 horas extras. Você clica aqui, ele já dá o valor. Então ele já incide aqui, ó, as horas extras, 10 horas extras, e o reflexo na DSR. DSR é o descanso semanal remunerado, ele incide sobre hora extra, sobre comissões e verbas dessa natureza, tá? Então como é que é feito o cálculo aqui da hora extra? A gente pega, lembrando que a gente viu no cadastro do funcionário, que ele trabalha 220 horas mensais. Então a gente pega o salário dele, de R$3.500, divide por 220, né, que é a quantidade de horas, e aí a hora normal desse funcionário é de R$15,91, tá? E aí como ele fez 10 horas extras, você vai multiplicar por 10, que aí vai dar um total de R$159,09. Mas a hora extra, ela é 50% a mais do que a hora normal. Então, os 159,09, a gente vai calcular 50% sobre esse valor, que dá um total de R$ 79,55. E aí a gente vai somar esses R$ 79,55 aos 159 da hora normal. E aí a gente chega no valor da hora extra de 50%, R$ 238,64. E aí aqui a gente tem o cálculo da DSR, que é o descanso semanal remunerado.
E aí com isso a gente fez o cálculo aqui da folha de pagamento. Se você quiser aqui imprimir o contra-cheque, você vem aqui, ó, impressão Rollerite /RPA. Clica aqui. Você pode imprimir aqui da empresa, do funcionário. Então você clica aqui, o meu funcionário já está selecionado, vou clicar aqui na lupazinha e ele já aparece aqui o contra-cheque no modelo previsto aí pela legislação, né? Vem o nome da empresa, endereço, CNPJ, o nome do funcionário, CBO, e todas as rúbricas aqui da folha de pagamento, né? A base de cálculo aqui da contribuição do INSS, a base de cálculo e o valor do FGTS. Repare que o FGTS ele aumentou um pouquinho aqui, que a gente tinha visto 280, mas aí como teve hora extra, ele incide também sobre a hora extra, tá? E aí teve um aumentozinho, né? Mas a alíquota é a mesma de 8%, e lembrando que o FGTS é de responsabilidade do empregador. E aí você imprime aqui o contra-cheque, né, para entregar para o seu cliente, repassar para o respectivo funcionário. E aí está quase pronta a folha de pagamento. Lembrando que a folha de pagamento é um evento periódico, né, que você tem que transmiti-la para o e-social até o dia 15 do mês subsequente ao fato gerador. Tá? Então, para fazer a transmissão para o e-social, a gente vem aqui na opção integração, e-social, integração e-social. Vou continuar aqui no ambiente de testes. Deixa eu maximizar aqui a tela. Então aqui na tela com os eventos do e-social, o evento de folha de pagamento é o evento 1200, só que ele não é o S1200, né, melhor dizendo. Só que ele não está aparecendo aqui, porque o e-social ele só puxa automaticamente os eventos não periódicos. Os eventos periódicos, você tem que primeiro fazer o fechamento do período para depois ele ficar disponível para envio, tá? Então eu vou, a título de exemplo, né, que isso aqui é um exemplo aí para fins didáticos, eu vou fechar o período aqui, né, nós estamos o lançamento dessa folha é agosto de 2021, eu vou fechar esse período. E aí vou clicar em atualizar. Ao fazer a atualização, repare que já aparecem aqui os eventos, o S1200 e o S1210, que é remuneração do trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social e pagamentos de rendimentos do trabalho. E o evento S1299, que é o fechamento dos eventos periódicos. Tá? Então, sempre que você fizer a folha de pagamento, você tem que fazer esse procedimento. Vir aqui na opção de integração com o e-social, fazer o fechamento do período, para posteriormente fazer a sua transmissão. Aqui, como a gente está no ambiente de teste, né, não vai ser possível fazer a transmissão desse evento. Tá? Então, vou fechar isso aqui. Depois que você faz o fechamento dos eventos periódicos, né, e transmissão da folha de pagamento através do e-social, você já consegue emitir o DARF previdenciário lá pela DCTF Web. Nessa aula a gente não vai conseguir fazer essa demonstração, né, uma vez que a empresa que está sendo utilizada aqui é a empresa modelo, não é uma empresa real, é uma empresa para fins de demonstração. Mas ainda nesse módulo eu tenho um exemplo prático de um cliente meu da contabilidade em que eu faço esse procedimento da folha de pagamento, encerramento da folha, transmissão do e-social e geração do DARF previdenciário, né, para o empregador fazer o pagamento do INSS dos funcionários e do sócio que foi retido na fonte, descontado em folha de pagamento. Tá? Lembrando que essa mudança ocorreu em maio de 2021, né, em que as empresas optantes pelo Simples Nacional agora também precisam fazer o encerramento aí dos eventos periódicos e transmissão da folha de pagamento. A antiga GPS foi migrada para o DARF previdenciário, que é gerado lá pela DCTF Web. Então, antes dessa mudança, o procedimento era tirar a GPS, e aí você podia fazer isso direto aqui pelo sistema. Na opção Guias, você vinha aqui em GPS, vou até clicar aqui em visualizar, aí aparece aqui, ó, o INSS, aqui está o somatório do INSS total, do funcionário teste e do sócio. Lembrando que o sócio lá tem o Prolaborem, que é descontado do INSS de R$ 121,
mais o do funcionário, que é 381 e alguma coisa, que somados dá os R$ 502,10. Então, anteriormente, né, antes de maio de 2021, você tirava o DARF aqui, gerava a guia e mandava para o cliente fazer o pagamento. Agora você tem que fazer o fechamento da folha, transmissão do evento pelo e-social, né, e pela DCTF Web você faz a transmissão e geração da guia do DARF previdenciário com esse pagamento do INSS dos funcionários e do sócio, ok? Uma outra opção que você pode vir também para verificar esses cálculos é aqui a opção impostos, em que você vê aqui a base de cálculo do FGTS, da GPS e do imposto de renda, tá? Lembrando só que a GPS você não tira mais por aqui, você tira única e exclusivamente através lá do ECAC da DCTF Web, que volta a falar que ainda nesse módulo aqui de departamento pessoal, algumas aulas para frente aí eu tenho uma aula que é folha de pagamento e 13º na prática, em que eu uso um cliente real para fazer a demonstração dessa transmissão, geração das guias e tudo mais, ok? E aqui nessa opção você dá um duplo clique que abre aqui a base de cálculo, as alíquotas de cada um desses impostos, tá? Então, voltando aqui para a opção guias, que a gente vai fazer a emissão do DARF para o empregador fazer o repasse do imposto de renda que foi descontado do funcionário. Então você tem a opção de imprimir por empresa, gerar um DARF único por empresa ou por funcionário. Vou selecionar aqui o funcionário. O regime de apuração aqui é o competência, e aí você clica aqui em visualizar. E aí lembra que tem o desconto do imposto de renda, que foi nesse valor aqui, de R$ 155,70, né, que aqui entra a remuneração, o salário, horas extras e a DSR. E aí você gera aqui, também gera no formato PDF aqui para enviar para o empregador. E por fim aqui a gente tem a última aba de contribuição sindical, caso houvesse aí o desconto da contribuição sindical, tanto por parte do funcionário, que é a contribuição do laboral, quanto a patronal, que seria por parte do empregador. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão de sindicatos. E aí por fim a gente vai gerar aqui a guia do FGTS. A gente vai vir na opção integrações, CFIP, vai fazer aqui as configurações das informações aqui para gerar o arquivo e importar para o sistema do CFIP, que a gente já vai ver como fazer o download e configuração. Então primeiro a gente tem que fazer aqui as configurações, o código de recolhimento é o 115, né, que é recolhimento ao FGTS e informações da Previdência Social. Então aqui dentro dessa declaração a gente informa para o governo, né, as informações referentes ao INSS, o que é INSS do funcionário, o que é o patronal e por fim as informações aqui para gerar a guia do FGTS, tá? E aqui tem o mês e ano competência, o tipo de recolhimento, né, que é no prazo, a gente tem a possibilidade de tirar em atraso com ação fiscal, entre outras opções. A mais comum é essa aqui, GFIP no prazo. E a modalidade do FGTS aqui no caso é essa mesmo, recolhimento ao FGTS e declaração à Previdência. E o recolhimento Previdência Social no prazo, normalmente ele já vem aqui com essas informações padrões. E aí no certificado, aqui você vai selecionar certificado da empresa. E a empresa aqui você pode marcar todas, selecionada ou única. Deixar única que ele já está selecionado aqui a empresa modelo. Aqui ele pergunta se deseja incluir o endereço dos funcionários, não é necessário. E aqui você configura a pasta para salvar o arquivo. Vou salvar aqui na área de trabalho. Fica melhor. Aqui em cima você tem a opção de gerar a GFIP sem movimento. Caso a empresa
recorrentemente não tenha movimento, você tem que transmitir pelo menos uma sem movimento, que aí o sistema ele não vai gerar pendências, tá? O sistema interno da Cefip. E por fim aqui, você clica em gerar. Bem, agora o arquivo foi gerado, ele está lá na área de trabalho. A gente agora vai ver aqui para fazer, como fazer o download aqui, configuração do programa da Cefip. Então aqui no Google, a gente vai jogar aqui, download Cefip. Você procura jogar sempre o ano que você se encontra. E o primeiro link que ele aparece aqui é o do gov.br. Você clica. E aqui você clica para fazer o download do programa. Após fazer o download, você clica para fazer a sua instalação. A gente aqui também tem que fazer o download da tabela de salário de contribuição, que a gente vai ver também que tem outros índices para serem baixados para fazer a atualização do sistema. Então, depois de fazer aqui, eu vou voltar no Google aqui, eu vou jogar tabelas Cefip. Que eu vou clicar nesse segundo link aqui, que é o da caixa.gov.br. Aqui ele vem trazendo todos os serviços dentro da Caixa Econômica. Então eu vou descer aqui até a opção de FGTS. Então aqui no FGTS, eu vou vir aqui até a opção FGTS GFIP. Aqui você consegue fazer o download do programa. Aqui eu vou fazer o download das tabelas de índices de recolhimento de INSS em atraso, o coeficiente de FGTS em atraso e da taxa Selic. Tá? Então vou clicar aqui, então aparece aqui, ó, FGTS, Cefip, GRF, índice de recolhimento INSS em atraso. Então sempre vê aqui a vigência, lembrando que sempre tem que fazer essa atualização no programa da Cefip, senão ele gera divergência dentro do sistema do governo. E aí a empresa, se esse índice estiver incorreto, a empresa ela paga o valor com o índice desatualizado e aí acaba ocasionando débitos dentro do sistema do governo. Então essa verificação aqui tem que ser periódica. Eu vou clicar aqui para fazer o download da tabela. Então agora eu vou vir aqui tabela de coeficientes de FGTS em atraso. Validade de 10 de setembro até 9 de outubro. Bem, depois de fazer os downloads, a gente vai instalar e abrir o programa. Eu já tenho ele instalado aqui. E aí eu vou salvar as tabelas. Eu tenho uma pastinha específica no meu computador que eu criei com essa finalidade, tá? Então eu vou descer a tela aqui, que é a pastinha Cefip. Vou aqui no ano e vou colar os arquivos. Então, vou extrair aqui que está tudo compactado. Quando ele vem nesse formato executável, você tem que renomear ele para zip. E aí você vem e extrai novamente. Ok, a Selic já foi extraída. A gente vem aqui em ferramentas, carga manual de tabelas, Selic. A gente vem, seleciona aqui o diretório, clica sobre o arquivo, clica em abrir. Então ok, a Selic já foi atualizada aqui dentro do programinha. Agora a gente vai aqui nesse outro arquivo aqui, extrair. A gente tem que fazer a mesma coisa, tem que alterar para zip. Ok, depois já
atualizar ele para zip, clica novamente para extrair. Pronto, aí ele extrai aqui os índices. A gente vai vir novamente no programa, ferramentas, carga manual, índices FGTS. A gente vai selecionar o diretório, o arquivo já está aqui, índices. Ok. E por fim, o arquivo auxiliar. O auxiliar não precisa fazer renomear o arquivo novamente, ele já gera aqui o arquivinho. Então a gente vem aqui em ferramentas, carga manual de tabela, auxiliares, INSS. Aqui em manual, dentro da pastinha ele já está aqui, clica em... Aqui estava configurada a pasta incorreta, vou ver aqui em CFIP 2021, auxiliar. Ok, a auxiliar já está atualizada. Pronto, agora que a gente atualizou todos os índices aqui, a gente vai fazer a importação do arquivo que a gente gerou através do sistema da ProSys. Bem, então dando continuidade, a gente com o programinha da CFIP ainda aberto, a gente vai fazer a importação do arquivo da CFIP, que foi gerado pelo sistema da ProSys para dar andamento aqui no processo de transmissão e geração da guia do FGTS. Então aqui o programinha aberto, eu vou selecionar a empresa que eu desejo fazer a emissão da guia, vou clicar aqui no botão importar folha. E aí eu vou selecionar o arquivo que eu gerei lá no sistema da ProSys, ele está salvo aqui na área de trabalho, é o arquivo cfip.re, que é o formato gerado aí aceito pelo sistema da CFIP. Tá? Então eu vou clicar em abrir. E aí o arquivo foi validado com sucesso. Eu vou clicar aqui em OK, para a gente poder executar a validação, e gerar o arquivo no formato para a gente fazer a transmissão pelo Conectividade Social. Então vou clicar em OK aqui, vou clicar em executar. E aí OK, o programa ele não pegou pendências. Então ele gerou o arquivo aqui para ser transmitido pelo Conectividade Social. Tá, que a gente já vai ver como faz essa transmissão, que é a etapa final aí do processo. E aqui eu tenho que selecionar o diretório para o sisteminha salvar o arquivo, né, para a gente poder transmitir. Então eu vou alterar aqui, eu vou botar na área de trabalho também. Área de trabalho, ok. Ok. Então ele dá algumas mensagens aqui. Repare que o arquivo já está salvo aqui para a gente poder fazer a transmissão. Ressalto que o arquivo que eu gerei aqui da ProSys é uma empresa sem movimento para a gente poder ver esse processo na prática, né, como exemplo. Até porque os dados da empresa modelo daria erro para fazer a importação e transmissão do arquivo lá pelo Conectividade Social. Tanto erro aqui na importação, pela empresa modelo não ser uma empresa com os dados válidos, né, CNPJ, informações de funcionários e tudo mais. Então eu gerei um arquivo pela CFIP de uma empresa válida, um arquivo sem movimento, só para a gente ver na prática aqui como faz esse processo aqui da CFIP. Tá? E aí agora a gente vai entrar lá no Conectividade Social, né, para ver como fazer a transmissão desse arquivo, configurar, né, o ambiente do Conectividade Social para poder fazer a transmissão do arquivo. Bora lá. Então, para configurar o Conectividade Social, a gente vai abrir o Internet Explorer, que é o navegador que é compatível para esse serviço. Jogar no Google aqui para pegar o link certinho. Conectividade Social. Aí aqui está o site aqui.
você clica aqui em conectividade social. Aí ele vai pedir o certificado do seu cliente, né? Você já tem que estar com o certificado aí na sua máquina. Você clica em OK. Vou acessar aqui o certificado que eu tenho de um cliente. Então aqui ele já abre a tela de registro aqui, ele já informa que foi verificado no sistema que essa empresa ela não está registrada. Então a gente vai vamos criar agora o registro. Aí clica em continuar. Aqui você seleciona o perfil, empresa, agente arrecadador, agente financeiro, enfim, a gente vai clicar aqui em empresa. Aqui normalmente já vem todos os serviços marcados, já é o padrão. Você clica em continuar. E aqui ele dá essa mensagem de erro, informando que tem que instalar o plugin do Java 1.5 ou superior. Tá? Então aqui a gente tem que fazer uma pequena configuração, porque o Java ele já tá instalado no meu computador, inclusive está atualizado. Então quando ele dá essa mensagem de erro aqui, você tem que fazer algumas verificações. A primeira delas você vem aqui no canto superior direito aqui, clica aqui nesse botãozinho de configurações. Primeiro você clica aqui em gerenciar complementos. Aqui em mostrar, você clica em todos os complementos, que ele vai mostrar todos os complementos aqui. Você vai até o Java e vê se está desabilitado. Aqui está habilitado, mas se por acaso tivesse desabilitado, era só você clicar em cima dele e habilitar. Tá? Então, como aqui está habilitado, não precisa fazer nada. A gente vai verificar outra coisa. Vem aqui na engrenagemzinha, vem aqui opções da internet. Clica aqui em segurança, clica em sites confiáveis. Você vai, você adiciona o site aqui do Conectividade Social, se ele não tiver adicionado. Ok. E por fim você volta aqui nas configurações e vai aqui na opção de configuração do modo de exibição de compatibilidade. Aqui já está marcado caixa.gov.br, você clica em adicionar. Fechar. Então aqui no navegador já está ok. Então a gente vai vir aqui agora. Vamos localizar aqui, vamos abrir o Java. Então vamos aqui nessa opção de configuração do Java. A gente vem aqui em segurança, alta. Tem que estar marcada alta aqui, tá? Você entra aqui em editar a lista de sites. Então vou aqui adicionar. Ok. Adicionar mais um. Ok. Clique em OK. Então, feitas essas configurações, você fecha o navegador, abre novamente, né, para dar a reinicializada nos comandos. Vou entrar novamente aqui no Conectividade Social. Agora vamos refazer aqui o registro, empresa, vamos continuar. Faltou, eu fiz o cadastramento aqui, esqueci de colocar eu coloquei o conectividade social, o conectividade.caixa.gov, mas coloquei só o HTTPS. Então tem que colocar o HTTPS e o HTTP também. Então aqueles dois endereços que a gente configurou no Java, a gente tem que colocar, além do HTTPS, tem que colocar o HTTP também. Então, vamos voltar aqui no configurar o Java.
Segurança, editar lista de site, adicionar, repetir, http, .caixa.gov.br. Ok. Adicionar aqui um novo site, http://caixa.gov.br. Ok, continua. Pronto, vamos fechar e abrir novamente o navegador, o Internet Explorer. Vamos acessar novamente. Então, depois de acertar as configurações, você faz novamente aqui o registro. Continuar. Empresa. Aqui você já permite dele executar sem precisar. Chegando aqui, o termo de contrato, né? Você clica em aceitar termo. Ele vai abrir aqui para você jogar, para confirmar, né? Através do certificado digital. Você joga a senha novamente do certificado. E está feito. Mas se você quiser aqui salvar visualizar o contrato, salvar em PDF, aí você clica e salva. Ele já salva aqui o contrato em PDF. Então agora o ambiente do conectividade social já está configurado. A gente já tem condição de transmitir o arquivo que a gente gerou. Então você no ambiente aqui do conectividade social, aqui aparecem os dados da empresa, né, o nome, o CNPJ, o responsável, o CPF do responsável. É interessante você dar uma navegada no site, ver as funcionalidades, enfim, as informações aí pertinentes, tá? A esse site de conectividade social. Então, para você fazer o acesso, o seu cliente ele tem que ter o certificado digital. Se ele é obrigatório para empresas, mesmo optante pelo Simples Nacional, a empresa com 3 ou mais funcionários, ela é obrigada a ter o certificado digital para acesso aqui ao conectividade social. Se por acaso a empresa tiver menos de 3 funcionários, ela pode cadastrar a sua empresa de contabilidade. Caso você tenha, né, o certificado digital, ela cadastra você como procurador para você então acessar, poder fazer as transmissões em nome da empresa se utilizando do seu certificado digital, uma vez que você vai estar cadastrado como procurador, com essa procuração eletrônica concedendo poderes para tal. Tá? Mas o ideal mesmo é o cliente ele já ter o certificado digital, que é uma tendência hoje que a maioria dos serviços que estão sendo implantados, né, as novidades que estão sendo implantadas aí no mercado, você já faz o acesso com certificado digital. Então, na realidade, é cada vez mais necessário as empresas já providenciarem isso, tá? Então aqui a gente tem algumas opções, né? Vamos aqui a gente tem a caixa postal, que é semelhante ao domicílio tributário lá no portal do Simples, né? Que é um canal de comunicação aqui entre a empresa e a Caixa Econômica, né? Então aqui a gente tem algumas mensagens institucionais, né? Que são mensagens no geral, né? Por exemplo, alterações de normas, enfim, indisponibilidade de algum tipo de serviço. São, volto a falar, mensagens institucionais. E aqui a gente tem a caixa de entrada, que no caso é uma mensagem direcionada para a empresa, né? Então aqui volto a falar que é um canal de comunicação entre a Caixa Econômica e a empresa, tá? É semelhante lá ao domicílio tributário do portal do Simples Nacional. E para fazer a transmissão do arquivo da CFIP, né, a gente precisa transmitir para gerar o protocolo e gerar a guia do FGTS lá no programa da CFIP. Então aqui a gente tem que transmitir o arquivo, tá? A gente vai vir aqui em nova mensagem, na caixa
na caixa de mensagem aqui do Conectividade Social. Vamos escolher o serviço. Então a gente tem o serviço aqui que é o envio do arquivo CFIP, que é o que a gente vai fazer. E tem outros serviços aqui, como o envio da GRRF, que é a guia de recolhimento rescisório do FGTS, arquivo REMAG, PPE, PIS, envio de cadastro NIS. Então, o que é recorrente é fazer a transmissão aqui do CFIP, né, que quando a empresa tem funcionários, todo mês você tem que fazer esse procedimento para gerar a guia do FGTS, né? Então, até a vinda do e-social e o e-social substituir esse procedimento, ele é feito dessa forma, tá? Então, vou selecionar aqui a CFIP, clicar em continuar. Aqui você tem que informar o município de arrecadação, né, que é onde a empresa está localizada, domiciliada. Inclusive, você pode marcar aqui usar município selecionado como município padrão. E aqui você preenche o título da mensagem, mas não é obrigatório, tá? O preenchimento do título. E aqui a gente vai clicar em anexar o arquivo, que é o arquivo que o sistema gerou e a gente salvou lá na área de trabalho. Então está aqui, ó, o arquivo ele tem a extensão .sfp. A gente vai selecionar ele. Vamos clicar em abrir. Vamos clicar em salvar. Que ele vai salvar aqui no formato com o mesmo nome do arquivo, só que no formato .zip. Eu vou salvar na área de trabalho também. Da mensagem que foi salvo. E aí, depois de salvar, você clica em enviar. Ao clicar em enviar, ele pede para você anexar o arquivo aqui no formato zip, que é o arquivo que eu acabei de salvar. Então, vou selecionar ele lá na área de trabalho. Ó, tá aqui, ó, o arquivo está salvo aqui no formato zip. A gente tem o formato SFP, que foi o formato que o programinha da CFIP gerou. Eu anexei ele aqui no programa, ele me retornou o formato zip. E agora, para enviar, eu seleciono aqui no formato zip. Clicar abrir. Depois de abrir, você clica em enviar. Ok, o progresso foi concluído aqui, o envio da mensagem foi realizado, conforme está aqui na barra de progresso. E aí a gente vai clicar aqui, ó, clique aqui para salvar o protocolo. Esse protocolo ele é essencial para gerar o arquivo lá no programa da CFIP, tá? Então a gente clica aqui em salvar. Vou botar aqui salvar como? Para salvar também na área de trabalho. Então repare que ele salva aqui no formato XML, tá? A gente clica aqui em salvar. Se você quiser, opcionalmente pode salvar em PDF também, ok? É bom salvar, tá? Vou salvar aqui a título de... Então ele salva aqui o recibo no formato PDF também, ok? Bem, então aqui na conectividade social o processo está concluído. A gente vai fechar aqui, vamos voltar lá no programa da CFIP para finalizar, né? Gerar a guia e finalizar. Então repare que os arquivos estão todos salvos aqui, né? Agora a gente vai precisar do arquivo XML para gerar o relatório. Aqui na opção relatórios, a gente vem aqui em comprovante / protocolo, arquivo ICP. E aí aqui no arquivo ICP a gente clica aqui em confissão / ausência. E aí a gente vai selecionar o arquivo no formato XML que a gente acabou de salvar, o protocolo que a gente acabou de salvar no Conectividade Social. Então vou selecionar aqui, clicar em abrir. Então aqui você tem a opção de visualizar, imprimir, gerar PDF. Vou clicar em visualizar. Então aqui esse exemplo, a empresa ela não tem movimento para geração do FGTS. Então, quando a empresa ela não tem movimento, ela não tem funcionários, por exemplo, você abriu a empresa e ela não tem funcionários. Você tem que no primeiro mês em que a empresa está aberta fazer a transmissão
CFIP sem movimento. Depois você não precisa mais fazer até o momento, obviamente, que ela contratar funcionário e a partir daí passar a ter que contribuir com o FGTS. Mas quando a empresa ela não tem funcionário, você tem que transmitir essa primeira guia aí na competência de abertura da empresa, informando que a empresa ela não tem movimento. Se a empresa tivesse movimento, ao invés de gerar essa guia sem movimento, ela iria abrir aqui para mim a guia do FGTS, que aí você clica aqui em imprimir, né, ou salvar em PDF para poder enviar para o cliente. Então, fechando aqui, a gente na opção aqui de relatórios, ele já habilita aqui a opção de declaração de ausência de fato gerador, que foi o que o programa acabou de capturar no protocolo. Inclusive aqui, se tivesse movimento, né, aqui você tiraria a guia do FGTS para envio ao cliente, tá? Então, com isso a gente conclui essa aula. Essa aula é um pouquinho longa, mas a gente tem que passar aqui, eu tive que passar aqui muita informação, né? Então foi necessário um pouquinho mais de tempo para conseguir passar todo o procedimento aí de uma folha de pagamento mensal. Então a gente viu na prática aí como cadastrar a folha de pagamento, as rúbricas mais básicas, o recolhimento dos encargos, né, como o INSS, o imposto de renda retido na fonte, e por fim agora a gente viu como gerar a guia do FGTS, configurar o conectividade social para finalizar esse processo, ok? Então espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.